Ó, olha uma proposição interessante. Vou apagar tudo, viu? Então fique com esse resultado. Você tem N funções, N menos uma vez diferenciável. Se o Wronskiano é diferente de zero num ponto, as funções são linearmente independentes. Agora vamos à seguinte proposição. Deixa eu apagar. Vou apagar aqui. Agora vamos aplicar isso às equações diferenciais de ordem 2, com coeficientes constantes. Mas vamos pegar os resultados geral. Eu vou começar com um conjunto de resultados que vale para equações, mesmo que os coeficientes não sejam constantes, mas equações homogêneas, tá? Homogêneas. Então vamos aqui. Proposição. Proposição. Sejam I contida em R um intervalo P de I em R e Q de I em R funções contínuas e a equação diferencial linear homogênea é DLH, abreviação de quê? Equação diferencial linear homogênea. Essa equação diferencial aqui. F duas linhas de x mais P de x, F de x mais Q de x, F de x igual a zero. Equação diferencial. Aí a proposição é o seguinte. Se φ1 e φ2 são soluções linearmente independentes dessa equação, tá? Se π1, φ1 de I em R e φ2 de I em R, tá? São soluções linearmente independentes dessa equação diferencial linear homogênea, dessa equação aqui, então o Wronskiano de φ1, φ2 em x, isso é diferente de zero, qualquer que seja o x pertencente a ele. Tá? Vocês estão entendendo? Aí. Se o Wronskiano é diferente de zero num ponto, as duas funções são linearmente independentes. O que esse teorema está dando é uma recíproca em um contexto mais restrito. Está dizendo o seguinte: se as duas funções são soluções dessa mesma equação diferencial linear homogênea, então o Wronskiano é diferente de zero em todos os pontos. Tá? A prova disso é simples. De novo, eu vou usar o resultado da álgebra que diz: você tem um sistema quadrado N por N. Sistema linear, não é um sistema de equações diferenciais, não, sistema linear. Esse sistema possui uma única solução, se somente se o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero. Ok? Ok? Então você observa o seguinte: tem outro resultado da aula passada que diz o seguinte: qualquer combinação linear de duas soluções de uma mesma equação homogênea ainda é solução dessa equação. Por quê?
Porque a soma de duas soluções de uma mesma equação diferencial linear homogênea ainda é solução dessa equação diferencial linear homogênea. E o produto de um escalar lambda por qualquer solução de uma equação diferencial linear homogênea ainda é solução. Então, se você tem, tá, duas soluções ou mais soluções, N soluções de uma equação diferencial linear homogênea, qualquer combinação linear dessas soluções ainda é uma solução. O espaço gerado por soluções de uma equação diferencial linear homogênea ainda está contido no conjunto de solução da equação. Tá? Então você observa o seguinte, ó, a demonstração é simples, ó. Ó, olha aqui a redação, ó. Dado x0 pertencente aí, ó, dado x0, vou pegar um x0 pertencente aí. Se, tá? Se AB pertencente a R2 é solução do sistema linear, do seguinte sistema linear, eu vou pegar o seguinte sistema linear, φ1 de x0, φ2 de x0, φ1' de x0, φ2' de x0, vezes o V igual a zero. Isso não é um sistema linear? Tá? Isso é um sistema linear. Sistema linear, quantas equações? Duas equações. Quantas incógnitas? Duas incógnitas. Se AB é a solução desse sistema linear homogêneo, que isso é um sistema linear o quê? Só enfatizar aqui, homogêneo. Então, o que é que você tem? Você tem o seguinte. Presta atenção aqui, ó. Quem é A vezes φ1 de x0? Quem é? Mais B vezes φ2 de x0. Quem é? É zero. Porque a B é a solução do sistema. Não só isso. Você tem isso e você tem isso. A φ1' de x0 mais B φ2' de x0 também é zero. Porque eu estou admitindo que a B é a solução desse sistema linear. Daí, a função φ de I em R, a função φ de I em R, dada por φ de x igual a A, φ1 de x, mais B, φ2 de x, qualquer que seja x pertencente aí, essa função aqui, isso não é uma função? Que função é essa? Combinação linear das duas soluções linearmente independentes, tá? Eu estou admitindo as hipóteses. Eu não botei a frase aqui, admita as hipóteses, mas está claro, tá? Quem são φ1 e φ2? São as duas soluções que, por hipótese, elas são o quê? Soluções linearmente independentes dessa equação. Então, o que é que eu tenho aqui? Quem é φ? É uma combinação linear de quem? De φ1 e φ2.
Como φ1 e φ2 são soluções da equação diferencial linear homogênea, então φ, tá certo? Daí, essa função φ é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea, satisfazendo duas condições. Quais? Quem é φ de A? Quem é φ de x0? Quem é φ de x0? Está aqui, ó. Quanto é φ de x0? É 0. E quem é a derivada de φ em x0? Quem é a derivada da φ em x0? Está aqui, ó. É 0 também. Mas aí você tem que lembrar do teorema de existência e unicidade para as soluções de uma equação diferencial linear homogênea. Aliás, uma equação diferencial linear qualquer. Se você pegar, olha aqui, ó. A função φ, essa função aqui, é solução desta equação no ponto x0 é 0 e a derivada em x0 é 0. Mas só tem ela satisfazendo isso. Acontece que a função nula é solução desta equação, não é? E qual é o valor dela em x0? Qual é o valor dela? Qual é a derivada da função nula em x0? Então, qual é a conclusão? A φ tem que ser quem? A função nula. Logo, vou até especificar, teorema, que teorema? De existência e o quê? E unicidade. Pelo teorema de existência e unicidade das equações diferenciais lineares de segunda ordem, das equações diferenciais, teorema que eu expus aqui na aula passada, a função φ tem que ser a função nula, ou seja, φ de x é 0, qualquer que seja x pertencente a ele. Isto é, isso aqui é 0, A vezes φ1 de x, mais B vezes φ2 de x, é 0, qualquer que seja o x pertencente a ele. Ora, mas o que está dizendo? Está dizendo que essa combinação linear, usando A e B, onde A e B são soluções desse sistema, é uma combinação linear nula. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma combinação linear nula de φ1 e φ2. Acontece que, por hipótese, φ1 e φ2 são soluções o quê? Linearmente independentes. Se elas são linearmente independentes, a única combinação linear nula delas é aquela na qual os coeficientes são todos 0. Então, qual é a conclusão? Assim, A é igual a B é igual a 0. Agora volte. O que é que essa conclusão diz quando eu olho daqui para cá? Eu estou dizendo o seguinte: se AB pertencente a R2, se AB, se esse par é solução desse sistema, A tem que ser 0 e B tem que ser 0. Em outras palavras, eu provei que esse sistema só tem uma solução. Isto diz que o sistema linear homogêneo, esse sistema aqui, tem somente, tem apenas uma solução, que é a função nula. E se o sistema só tem uma solução, o que se pode dizer do seu determinante? Determinante da matriz dos coeficientes é diferente de 0. Portanto, o determinante da matriz dos coeficientes, que é o Wronskiano, de quem? De φ1 e φ2. Aonde? Em x0
Isso é diferente de zero. Mas é diferente de zero, acabou, porque é diferente de zero qualquer que seja o x0 em i. Porque aqui eu parti. Dado x0 em i, qual foi a conclusão que eu cheguei? O Wronskiano de φ1 e φ2 em x0 é diferente de zero. Está demonstrado. Acabou a demonstração. Se escrever mais alguma coisa? Não. Usando o resultado básico de álgebra linear. Que resultado? O sistema linear n por n, ele tem somente uma solução, se e somente se o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero. Pronto. Esse resultado é suficiente para mostrar o seguinte. Se você tem um sistema linear homogêneo e você tem duas soluções linearmente independentes, você tem todas as soluções. Sabe por quê? Porque cada solução é necessariamente combinação linear dessas duas. E é isso que eu vou demonstrar agora. Tá? E aí você resolve. Aí o problema de se resolver um sistema linear homogêneo de segunda ordem resume-se a encontrar duas soluções linearmente independentes. Tá? Por causa da próxima proposição. Que eu vou colocar aqui. Entenderam aí? Agora vamos apagar. Então tem essa proposição aí e tem a próxima proposição. Eu vou apagar essas demonstrações todas e vamos à próxima proposição. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Acredito que não. Vou deixar isso anunciado aqui, tá? Vou deixar isso anunciado aqui. Pra... Tá? Então, proposição. E a última proposição da aula de hoje, aí o resto é aplicação agora. Mesmo enunciado, ó. Sejam e contido em R um intervalo, tá? Um intervalo P de I em R e Q de I em R funções contínuas. Essa continuidade aqui é fundamental, porque essa continuidade é que diz que eu posso usar o teorema de existência e unicidade, que eu usei aqui. Tá? E vou usar de novo. Tá? P de R, Q de R, funções contínuas. Tá? Sejam a equação diferencial linear homogênea, porque primeiro eu vou atacar as equações diferenciais lineares homogêneas. Equação diferencial linear f2' de x mais p de x f' de x mais q de x f de x igual a zero, essa equação diferencial, e φ1 de R e φ2 de R e φ2 de R, soluções, duas soluções linearmente independentes desta equação, da equação diferencial linear homogênea. Estão entendendo? Olha as hipóteses. Você tem essa equação diferencial linear homogênea, onde P e Q são funções de I e F, funções contínuas, e você pega duas soluções linearmente independentes. Depois eu vou mostrar que sempre tem essas duas soluções linearmente independentes. Duas soluções linearmente independentes da equação. Se
Proposição diz o seguinte: se φ de I em R é solução da equação diferencial linear homogênea, então existem A e B reais, tais que φ de x é igual a φ1 de x mais b φ2 de x, qualquer que seja x pertencente a ele. O que é que essa proposição está dizendo? Está dizendo que qualquer solução da equação diferencial é necessariamente combinação linear de φ1 e φ2. Ou seja, duas soluções linearmente independentes de uma equação diferencial linear homogênea geram o conjunto solução desta equação diferencial. Por quê? Porque qualquer outra solução é a combinação linear dessas duas soluções linearmente independentes que você tem. E a prova é simples. A prova é bem simples. Diga, pronto. Encerra aí.